Tema do mês, nós começamos na semana passada, é servindo com gratidão. Aos irmãos que estiveram aqui, ou então que não puderam estar, mas que depois acompanharam a exposição das Escrituras pelo pastor Anderson, foram muito abençoados, nós fomos muito abençoados. E começamos falando sobre gratidão nesse mês especial, nesse mês de novembro. Eu não sei se você já reparou, mas é muito comum, é quase natural, nós sermos convidados para adorar e louvar a Deus quando nos reunimos. É muito comum. E eu não condeno quando isso acontece. É só um jeito da gente dizer, vamos louvar, vamos bendizer, vamos adorar a Deus, juntos, como igreja, como família da fé. É uma maneira de chamar a nossa atenção para uma parte também muito importante do culto que nós oferecemos a Deus. Mas eu preciso lembrar e destacar, meus irmãos, que ninguém precisa te convidar para adorar. Adoração é espontânea e é a única reação que cabe àquele que foi lavado, remido, comprado pelo sangue de Jesus. Adoração é vida, é prática, são atos, são pensamentos e todos os nossos sentimentos e emoções de gente transformada por Jesus. A única coisa que cabe ao cristão é adorar a Deus, não cabe outra coisa. É por isso que o salmista diz, fica bem para o salvo, para o crente, bem dizer e louvar ao Senhor, fica bem porque é isso que cabe. Não cabe outra coisa a nós, senão adorar ao Senhor. Gente que foi salvo, liberto por Cristo, alcançado pela graça. Essa é uma reação natural dos santos, adorar a Deus. Lembra da visão que Isaías teve? Quando ele vai ao templo, e ele tem uma visão da glória de Deus, e ele vê os santos dizendo o quê? Cantando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Aquele que é santificado em Jesus por Jesus, ele sabe e só deve adorar a Deus. Essa é a reação natural nossa. Não há outra reação, senão adorar e bendizer ao Senhor, ao Santo, ao Soberano, ao Salvador, ao Redentor, ao nosso Libertador, ao Consolador, ao Sustentador da vida, aquele que voltará para nos buscar. Diante da majestade, da glória de Deus, nós não temos nenhuma outra expressão que lhe cabe, senão a adoração. Você entende isso? Não existe outra expressão que lhe cabe, senão a adoração. Por isso, você podia se desarmar agora. Você podia abrir o seu coração mais uma vez, permanecer com ele aberto e desarmar-se. Porque o que cabe a nós, como homens e mulheres de Deus, salvos em Jesus, é só adorar ao Senhor. Não cabe outra coisa, nada mais fica bem em nós, senão adorar ao Senhor. Você está entendendo o que estou dizendo? Talvez não seja para você, mas é para todos nós. Esteja pronto na presença do Senhor, para adorá-lo por quem Ele é e pelo que Ele faz. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, mas nós só reconhecemos quem Ele é pelo que Ele faz. Porque se Ele não abrisse os nossos olhos, nós nunca o veríamos. Nós nunca reconheceríamos a sua majestade, a sua formosura. Nunca reconheceríamos a sua obra perfeita, majestosa. É porque Ele faz que nós reconhecemos quem Ele é. Diante disso, põe a tela para mim, por gentileza. Isso, pode passar mais uma também. Quero convidar você para lermos o Salmo 145.
ele está projetado. Mas você pode abrir a sua Bíblia, porque depois nós vamos ler os textos na Bíblia. Diz assim o salmista Davi, nesse salmo que é o primeiro do último bloco, finalzinho do livro de Salmos, e ele vai introduzir esse salmo e falar de um rei. E nós já cantamos as escrituras aqui. A palavra foi cantada, ela foi pregada através de música, com as nossas vozes e com instrumentos. Nós falamos do rei. Esse salmo fala do rei de uma forma muito clara. Diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Você pode ler comigo 21? Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todos sempre. Nessa semana, a Igreja Presbiteriana do Brasil, na sua conta do Instagram, fez um post explicando a diferença entre louvor e ação de graças. Achei bastante interessante a diferença entre louvor e ação de graças. E o texto diz assim: ação de graças foca no que Deus faz, enquanto o louvor foca em quem Deus é. Ambos são essenciais na adoração e demonstram nosso reconhecimento a Deus em todas as situações. Um exemplo disso, Salmo 100, versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Em toda a Escritura, em toda a Bíblia, nós vamos encontrar algumas palavras, várias palavras, que são traduzidas do hebraico para nós como louvor, são usadas como louvor. E aqui no Salmo 145, nós encontramos várias dessas palavras. Algumas vezes elas são traduzidas como louvor, em outras como ação de graças. O Salmo 145 eu fiz questão de colocar versículo por versículo, porque ele foi escrito em acróstico. Cada versículo inicia-se em ordem com uma letra do alfabeto hebraico. Cada versículo. Um versículo com a letra chamada Nun, que para nós parece o N, foi perdido. Mas isso não diminui a validade, o valor, a preciosidade, nem tira todo o contexto do Salmo.
Apenas uma letrinha saiu de todo o alfabeto, mas você encontra no hebraico ali a ordem colocada, toda ela em acróstico. É lindo, é lindo. É lindo ver como Deus capacita pessoas. E eu sei que o tema da aula de hoje pela manhã aqui no templo, na escola dominical, foi sobre artes, foi sobre criatividade que Deus dá. E como Deus capacitou homens e mulheres e capacita hoje homens e mulheres para expressarem louvor e adoração através da arte. Para reconhecer a sua majestade, a sua glória, a sua soberania e revelar isso através da arte. E ao escrever, nós vemos aqui uma arte. Na língua portuguesa, nós perdemos o acróstico, mas nós ficamos com a riqueza da profundidade desse salmo. Ele tem muito a nos ensinar, muito. Esse salmo fala de algumas características imutáveis de Deus. Quem é Deus? Fala do caráter de Deus, fala do ser de Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual a resposta cristã ao ser de Deus? Qual deve ser a sua resposta ao ser de Deus? Nós precisamos dar uma resposta. Sendo Ele quem é, que resposta nós daremos? Como será a nossa resposta? E esse salmo vai dizer para nós vamos encontrar que a resposta do cristão é a adoração, e nós vamos puxar a adoração para a gratidão, porque nós adoramos por quem Ele é, e quando reconhecemos quem Ele é, o que cabe a nós é a gratidão. A resposta cristã ao ser de Deus é gratidão. É gratidão. Você pode ter entrado aqui hoje com o coração apertado. Você pode ter entrado aqui com notícias tristes. Você pode ter entrado aqui com um misto de coisas doces e coisas amargas dentro de você. Você pode ter entrado aqui sem expectativa alguma, mas sabendo quem Deus é. Só cabe a mim e a você gratidão. Você pode completar? Sabendo quem Deus é, só cabe a mim e a você gratidão. Não cabe outra coisa em nós nesse tempo, meus irmãos, e nem em nenhum outro tempo na nossa vida. Mesmo quando nós suplicamos e agradecemos porque sabemos que Deus é poderoso, que Ele é capaz. Você vai listar todas as características de quem Deus é, tudo que está restrito a Ele apenas, e algumas coisas que Ele compartilha a nós, e diante disso, a gente só pode agradecer. Os louvores dessa noite revelaram isso, deixaram muito claro: eu só posso me render, não há outra coisa a fazer, senão adorar a esse Deus Todo-Poderoso. Mas o Salmo conta para nós, versículos 1 a 3, que a nossa gratidão deve ser pela grandeza e soberania de Deus. Então eu vou revelar a minha gratidão pela grandeza e pela soberania de Deus. Versículos 1 a 3, ele diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. 3, comigo. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A gratidão começa com a admiração pela imensidão de Deus, algo que está muito além da compreensão humana. Quando nós olhamos a criação, quando nós olhamos os astros, quando nós olhamos as formigas, quando nós olhamos o tempo, quando nós olhamos as pessoas diferentes, como compreender a Deus, como compreender a imensidão do ser de Deus, está muito além da minha compreensão, da sua.
Isso está muito além da vontade de qualquer cientista e de qualquer pesquisador de tentar explicar todas as coisas. Muitas delas, Deus nos deixou conhecimento. Outras, Ele guardou só para Ele. Deus é o Supremo Rei, que está acima de todos, e ao mesmo tempo o Rei compassivo, que está perto de todos. Quando nós refletimos sobre a grandeza de Deus, nós somos levados a um estado de maravilha e adoração. Eu não sei se você tem ao contrário, ao perceber a grandiosidade, a imensidão de Deus, em ter muito temor diante de quem eu estou. Como não prostrar-me em terra, com o rosto em chão, diante do grande Deus que domina e governa todas as coisas e tem a minha vida na palma das suas mãos. Como não adorar a esse Deus? E como não ser grato a Ele por ter certeza que Ele vai cuidar de cada detalhe até o final? Quando nós refletimos sobre a grandeza de Deus, nós vamos ficar maravilhados e nós vamos adorar a Deus. A gratidão, ela flui, meus irmãos, naturalmente, quando nós reconhecemos a soberania divina e que a grandeza de Deus, ela é insondável, como diz o texto e como nós já cantamos. Essa grandeza é insondável porque ela é inexplicável, ela é fora do alcance da nossa compreensão. A grandeza de Deus ultrapassa qualquer explicação. Como explicar para as crianças que aqui estavam sobre a grandeza de Deus de forma que elas a entendam? É sem explicação. É sem explicação. Diante disso, fica em nós uma extrema admiração e uma gratidão profunda. Ele é digno de louvor e completamente independente de qualquer circunstância humana. Deus é independente de qualquer circunstância humana. Quando nós olhamos para a grandeza de Deus, a gratidão é a resposta mais natural e apropriada que nós temos. Deus é o governador de todo o universo e nossa gratidão cresce à medida que reconhecemos essa soberania e a nossa posição em relação a Ele. A nossa gratidão cresce à medida em que reconhecemos a sua soberania e a nossa posição diante dEle. O reconhecimento da soberania de Deus deve nos levar a um estado de humildade e de gratidão, porque nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de um Deus perfeitamente sábio, santo e amoroso. Perfeitamente sábio, santo e amoroso. Por isso, o que cabe a nós é gratidão pela grandeza e pela soberania, pela grandeza e pela soberania de Deus. A segunda ação que cabe a nós, e o salmista conta no versículo 4, é gratidão que testemunha os poderosos feitos do Senhor. Gratidão que testemunha os poderosos feitos do Senhor. Deus fez, Deus faz e Deus fará grandes coisas. Versículo 4, você pode ler junto comigo? Uma geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. O que o salmista está dizendo aqui, Davi está explicando de uma forma muito clara e fácil para nós, lembrando que diz Deuteronômio 6, 20 a 25, Deus já tinha dado ordens para o seu povo, Deus já havia declarado, olha, é dever dos pais instruir seus filhos nos caminhos do Senhor. É dever dos pais ensinar seus filhos a temerem a Deus, a amarem a Deus, a conhecerem a Deus.
O termo traduzido aqui, de uma geração louvará a outra geração, esse termo louvar traz a ideia de glorificar, de exaltar. Você vai glorificar a Deus na frente dos seus filhos, você vai glorificar a Deus para os seus filhos, você vai exaltar a Deus com os seus filhos. Eles vão aprender a temer a Deus por causa de você. Eles vão aprender a respeitar a Deus, a saber a grandeza de Deus, o poder de Deus através de você, através dos pais. Os filhos precisam aprender com os pais sobre o temor do Senhor. Eles precisam aprender com os pais quão grande é o nosso Deus, quão poderoso Ele é, tudo que está nas suas mãos, toda a sua capacidade criativa e sustentadora. Cabe aos pais ensinar aos filhos. Os filhos precisam ouvir seus pais louvando a Deus. E louvar a Deus não se resume a cantar. Cantar é muito bom, mas se você for muito desafinado, talvez seu filho peça para você diminuir. Mas louvar a Deus em todos os seus atos. Louvar a Deus em suas palavras. Você sabe que um grande problema que nós vivemos, e não é de hoje, não é de ontem, vem desde o povo no deserto, quando saiu cativo do Egito, é a murmuração, é a reclamação. E os filhos têm crescido ouvindo dos pais muita reclamação, muita murmuração. Mas nós recebemos de Deus o dever de ensiná-los a louvar, a exaltar a Deus, a bendizer o Senhor, reconhecendo que Ele é o Rei soberano sobre tudo e sobre todos, e Ele tem domínio. Então eu não preciso reclamar, eu não preciso lamentar, eu não preciso murmurar, e os meus filhos precisam aprender isso. Eles precisam ser mais alegres, mais animados, mais expostos, sorriso mais pronto nos lábios. Contei hoje pela manhã na escola dominical que eu fui pregar esses dias em Rio Claro, e no meio da pregação cabia lá, e eu falei alguma coisa sobre gente que é muito fechada, né? Gente que não consegue expressar nada na face, gente que não consegue expressar alegria no rosto. E eu entendo, tem gente que não consegue mesmo, tem um semblante meio caído, né? Então tenta pelo menos sorrir com os olhos. Dá um jeito, né, de expressar alguma coisa boa para quem está do lado. Dá um jeito, estende uma mão. Se é muito sem graça, muito introvertida, muito introvertido, não tem problema. Dá um jeito, você precisa revelar isso. Você precisa exaltar a Deus. Essa missão é nossa, porque a gratidão é uma gratidão que vai nos levar a testemunhar os poderosos feitos do Senhor. E isso precisa ser externado, alcançar o outro. A gratidão não deve ser apenas uma emoção interna, mas uma prática visível que transborda em louvor e testemunho. A gratidão precisa ser transbordada, alcançar os outros. Outros precisam ver em mim a gratidão. Gratidão em todos os lugares, em todo o tempo, porque Deus está presente. Glória a Deus, por isso que nós estamos vivendo. E aqui, irmãos, não é uma tentativa de encobrir a dor. Não, tem espaço para a dor. Tem espaço para dizer para Deus que está doendo e não está sendo fácil. Mas que isso não encubra a cruz de Cristo. Que a minha dor, que não é pequena, não encubra a cruz de Cristo, que suporta a dor de toda a humanidade. Você entende isso? A cruz de Cristo carregou a sua dor, carregou a minha dor. Por isso eu sempre tenho que agradecer. Você podia dizer amém? Eu sempre tenho que agradecer. Por causa da cruz de Cristo. Não é por causa da minha vida de sucesso, não é por causa da minha vida de vitória, não é por causa dos meus acertos, não é por causa dos livramentos, é por causa da cruz de Cristo que está vazia. É pelo ressurreto que voltará para me buscar. É por causa de Jesus. Não é por causa de nós, não é por causa de você, da sua casa, da sua família, não é por esse tempo de alívio que você tem vivido, é por causa de Jesus. E não é pelo tempo de dor tremendo que você tem vivido.
é por causa de Jesus. Por isso nós agradecemos. Não é incoerente, você entende isso? Não é incoerente. Eu ganhei tudo de Jesus. Eu ganhei tudo em Jesus. Como não agradecer? Como não louvar? Como não bendizer? Nós temos aqui um chamado para que o crente expresse a sua gratidão, proclamando as obras de Deus para os outros. Expresse a sua gratidão. Então vai testemunhar para os outros da sua gratidão. Quando verdadeiramente nós entendemos, experimentamos a bondade de Deus, entendemos, experimentamos isso, nós somos movidos a compartilhar essa alegria com o mundo ao nosso redor. Não dá para guardar só para mim. A gratidão que guardamos para nós mesmos, ela não completa o seu propósito. O louvor e o testemunho são as maneiras pelas quais a gratidão ganha vida e ela se espalha, convidando outros a se juntarem no louvor ao Deus vivo. Você já foi em velório, onde a pessoa falecida era gente de Deus, e as pessoas em torno também pessoas de Deus. Que testemunho maravilhoso é isso. Podermos velar só o corpo, porque o espírito já está com Deus. Como é maravilhoso ter a família consolada pelo Espírito de Deus, que é o Consolador, que tem a mesma fé que a pessoa tinha. Agora, ela vive integralmente a sua fé. Ela não precisa mais da fé. Agora ela vive plenamente o amor. Que testemunho poderoso é esse, meus irmãos? Viu? Você podia convidar mais gente para vir em velório. Convide seus amigos para vir no velório, mesmo que eles não conheçam a pessoa que morreu. Fala, vamos no velório comigo? Só para eu não ir sozinho? Vamos. Traz gente aqui nos velórios. Você vai ver gente sendo convertida, gente sendo transformada. Deus faz desse tempo um tempo de transformação em vidas, porque Ele é glorificado, porque nós temos o que agradecer. Vale lembrar o que já foi falado no domingo passado pelo pastor Anderson. A gratidão ela precisa ser contagiante. Ela precisa impulsionar o cristão a viver de uma forma que o mundo veja a bondade de Deus através da sua vida e do seu testemunho. Irmãos, versículos 8, 9 e 17, o salmista diz assim, passa para mim, Ailton, está no 3 aí? Gratidão pela bondade e misericórdia de Deus. Gratidão pela bondade e misericórdia de Deus, e isso ninguém aqui vai negar, que Deus é bom. Nós já cantamos, Deus é bom, nós cremos nisso, nós professamos isso, e nós temos experimentado isso, é verdade? Sim? E aquelas dores que você vem sentindo? E aquelas angústias que têm atribulado sua alma? Deus continua sendo bom? E os medos que você tem carregado? E as dificuldades financeiras? E os problemas nos relacionamentos que você não sabe mais como resolver? Deus é bom? E Ele é misericordioso? Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Tudo que Deus faz é permeado pelas suas ternas misericórdias. 17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Tudo que Deus faz revela a sua bondade, a sua misericórdia. Tudo. Tudo, em todo tempo. Nós temos aqui uma demonstração clara do caráter amoroso e bondoso de Deus. Isso deve despertar profunda gratidão
no coração dos crentes. Deus é bom. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é paciente e é transbordante de amor. Ele concede as suas bênçãos até aqueles que não reconhecem. Até aqueles que não reconhecem o Senhor são abençoados por Ele. Isso é o que nós chamamos na teologia de graça comum, uma graça que alcança tanto crentes como não crentes, uma graça que alcança aqueles que são eleitos e aqueles que não são eleitos. É o caso de vir sol e chuva sobre maus e bons, justos e injustos. Deus abençoa. Não tem problema nenhum nisso. Ao contrário, aqueles que são dele reconhecem que vêm dele e dão glória a ele. Ele é glorificado. Aqueles que não são dele não reconhecem que vêm dele e Deus continua sendo glorificado na condenação daqueles. Você entende isso? Deus será glorificado de qualquer forma, na salvação dos santos, escolhidos e eleitos, e na condenação dos perdidos. Por isso, Ele manda o bem, tanto para uns quanto para outros. Deus estende a sua misericórdia àqueles que são os seus inimigos. Aliás, meus irmãos, nós éramos inimigos do Senhor. Nós éramos inimigos de Deus, e Ele nos chamou. Ele concedeu a sua graça a nós, nos aproximou dEle, nos resgatou, abriu os nossos olhos, nos deu vida, soprou sobre nós do Espírito dEle, para que nós pudéssemos viver, reconhecer a Jesus e viver para a sua glória e para o seu louvor. A gratidão pelo caráter bondoso e misericordioso de Deus é uma marca no coração transformado. Quando reconhecemos que somos pecadores e ainda assim Deus é paciente conosco, a gratidão se torna a nossa resposta natural. Deus é misericordioso. Eu continuo sendo pecador, mas Ele me cobre com a sua misericórdia, graça e paciência. O que cabe a mim? Gratidão. A bondade universal de Deus deve provocar a gratidão, não apenas pelas bênçãos particulares, mas também pelo fato dele se importar com toda a criação. A misericórdia de Deus é a base da esperança cristã, e por causa disso, um motivo constante de gratidão. Deus me ama. Aconteça o que acontecer, Deus me ama. Você crê nisso? Deus te ama, aconteça o que acontecer. Põe no 4 para mim, Ailton, por gentileza. Isso. Gratidão pela fidelidade de Deus. Eu quero que você leia comigo mais uma vez o versículo 13. Juntos, o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. A imutabilidade de Deus é o que garante a sua fidelidade. Deus é imutável, por isso Ele é fiel, Ele permanece. Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Deus é eterno e o seu reino jamais será destruído. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Tudo o que Ele disse, Ele cumpre, cumpriu e cumprirá. Não há sombra de dúvida, o que o Senhor prometeu, Ele vai fazer. O que um dia Ele disse, coisas que ainda não fez, Ele tem feito e fará. Tudo no tempo perfeito. O que eu não entendo, e você também não, é conjugar as promessas de Deus com o tempo de Deus, casar as duas coisas. Porque eu sou muito ansioso. Então eu quero que as coisas aconteçam ontem. Não é agora, ontem. Eu tenho pouca paciência, não sei de você. Mas a gente, em geral, espera que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito. A fidelidade do Senhor faz com que a Escritura Sagrada chegue até nós. E tem chegado em lugares nunca antes alcançados.
pela fidelidade de Deus que a Bíblia permanece. É pela fidelidade de Deus que nós temos a palavra de Deus para ler, estudar, meditar, para nos debruçarmos nela. É a fidelidade do Senhor que tem sustentado a igreja através dos séculos, apesar de todas as perseguições do passado e do presente. É Deus quem sustenta a sua igreja. A fidelidade de Deus tem quebrantado corações ao longo dos séculos e transformado vidas por completo por causa da fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus que nos sustenta no tempo da sua promessa, quando nós esperamos a volta de Cristo, enquanto nós aguardamos e não sabemos o que virá amanhã. É a fidelidade de Deus quem nos sustenta e vai nos levar para vivermos eternamente ao seu lado. É a fidelidade, a santidade de Deus, o combustível renovável e inesgotável do cristão. A fidelidade de Deus e a sua santidade são o combustível renovável inesgotável do cristão. Você precisa se alimentar disso todos os dias. Lembrar que Deus é fiel e Ele é santo. E Ele vai permanecer fiel até o final. Não por nós, mas pela sua palavra. Por quem Ele é. Pela sua essência, pelo seu caráter. É por causa dEle, não por nós. Deus é fiel. Deus é fiel. Você crê nisso? Eu não vou pedir para você falar para quem está do seu lado, tá bom? Mas eu fui tentado. Deus é fiel. Então fala para você mesmo, Deus é fiel. Ele é fiel em todas as suas promessas. Pode falar. Ele é fiel em todas as suas promessas. Deus não tem compromisso com as minhas vontades, com as minhas loucuras, com as minhas insanidades, com os meus desejos humanos, carnais, naturais. Deus tem compromisso com a sua palavra e com o seu propósito eterno. Conheça a palavra e encontre as preciosidades das promessas de Deus para você e para nós. Quinto, gratidão pela provisão e sustento de Deus. Versículos 15 e 16. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes benevolência a todo vivente. Nós sabemos que é Deus quem nos sustenta. Nós sabemos que é Deus quem providencia tudo que nós precisamos. Será que a gente crê nisso de verdade? Será que nós cremos nisso em todas as áreas? No campo físico, material, relacional, sentimental, espiritual, financeiro. Em todas as áreas Deus é providente. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Todas. Nada fica de fora. Porque de vez em quando você e eu entramos numa certa crise, bate um certo desespero numa área ou outra. Se Ele é fiel e Ele é providente, Ele vai nos sustentar com tudo que nós precisamos em todas as áreas. Não tem nada que você precise levantar com as próprias mãos, independente de Deus. Tudo nós dependemos dEle. Tudo vem das mãos dEle. A força para trabalhar, para pensar, a força para nos relacionarmos, cumprindo as Escrituras, tudo vem dEle. A nossa gratidão deve ser uma pronta resposta para a provisão de Deus, para a maneira como Deus provê todas as nossas necessidades diárias. Deus não apenas criou o mundo, mas Ele continua a sustentá-lo, cuidando de cada detalhe da nossa vida. A confiança no sustento de Deus elimina o medo e aumenta a gratidão. A confiança no sustento de Deus elimina o medo e aumenta a gratidão. Até as necessidades mais simples, coisas do dia a dia, como o alimento, são dádivas de Deus e devem ser recebidas com muita gratidão. Sempre com gratidão. Deus age nas coisas grandes, intangíveis para nós, intransponíveis, mas Ele também age nas coisas pequenas, nos detalhes da nossa vida, pequenos detalhes. Deus está agindo em todo o tempo. Por isso, a gratidão constante deve ser uma marca, um selo
na vida do cristão, porque ele reconhece que em todo tempo Deus está providenciando o que ele precisa. Reconhecer as bênçãos, o cuidado, a provisão de Deus em cada detalhe é um meio de permanecermos humildes e dependentes de Deus. Como que anda a sua vida de gratidão? Como tem sido a batalha contra a murmuração, a reclamação? Está na hora da gente vencer essa guerra. Por causa de Jesus, por causa da cruz, não por nós. Você e eu não somos bons o suficiente para a gente só agradecer. Deus é. Deus é. Ele é bom. Por isso nós podemos agradecer em todo o tempo. Vamos terminar versículos 18, 19 e 20. Eu queria convidar a banda para subir, por gentileza. Quero que você leia junto comigo os versículos 18 a 20. Juntos? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que invocam em Ele acode. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Talvez a maior crise de alguns aqui seja olhar para esse texto e falar: agora apertou para o meu lado, porque eu não sei se eu amo, eu não sei quanto amo o Senhor. O Senhor guarda a todos os que o amam. E agora? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Esse é o tempo de invocar o Senhor. De invocar em verdade. Se você entrou aqui hoje e carrega dúvida no seu coração sobre o seu amor pelo próprio Deus, essa é a hora boa para você abrir o seu coração. Talvez Deus esteja te confrontando, quem sabe amaciando o seu coração, tratando o seu coração, mexendo no seu coração, para que você se quebrante, para que o seu coração seja moldado, para que você descubra o amor profundo e verdadeiro pelo Rei soberano de céus e terra, pelo Rei da nossa vida, pelo Rei do universo. O versículo 18 e 19 tem alguns verbos aqui muito importantes. Fala de invocar, temer, clamar e amar. Todos esses estão interligados. Eles se fundem àqueles que são de Jesus. Eles invocam, eles temem, eles clamam e eles amam. Você é de Jesus? Você tem provado desse Cristo Salvador? Ele que veio, enviado por Deus, sendo Deus, se fez homem exatamente para pagar o preço em nosso lugar, para morrer na cruz do Calvário, sendo Deus, sem pecado algum, vivendo como homem, puro até o final, sempre puro. Carregou o preço e o peso do pecado da humanidade, foi levantado no madeiro na cruz do Calvário, sofreu a dor e a vergonha da sua morte, a pior morte no seu tempo, mais dolorosa, mais vergonhosa, que cabia apenas aos bandidos terríveis, e ele, inocente, morreu por nós, morreu por você, morreu individualmente e morreu coletivamente para nos salvar. Você não pode ir embora daqui sem encontrar com esse Jesus. Você não pode ir embora daqui sem se render a esse Jesus. Você não pode deixar essa oportunidade passar.
Nem que tenha sido a 20ª, milésima vez que você esteja aqui. Talvez tenha chegado a hora de, na unção do Espírito de Deus tocando o seu coração, você entender que você precisa se render, se prostrar em gratidão. E não dá para deixar passar mais um dia sequer, porque nós estamos diante do Rei. O Rei passa no nosso meio, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Mas ao mesmo tempo que Ele governa soberanamente, Ele vem até nós. E Ele se relaciona conosco. E Ele nos chama. Se chegou a hora, responda a esse chamado. Você vai saber. Você não vai ter outra expressão senão de gratidão e de adoração a Deus. Quero convidar você, juntos, louvarmos a esse Deus, glorificarmos a esse Deus, expressarmos a nossa gratidão a esse Rei poderoso, que por um pouco parece que tudo escureceu, que foi o seu tempo de morte, 3 dias, mas ao 3º dia Ele ressuscita, o céu se abre, o Rei da Glória vivo está, e Ele voltará para nos buscar.